Não, esquenta a cabeça não. Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Acabei de finalizar uma live, agora estou com a professora Lenice Oliveira. Professora, mostra o livro que você acabou de mostrar para mim aí, pro Valeu, pessoal. boa noite, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o livro que eu falei lá nos comentários, do Eduardo, ex-facção central, né? Uma guerra não declarada na visão de um favelado. Assim, ele é meio pesado, né, no linguajar que ele utiliza, porém, eu acho que, da perspectiva do pessoal que reside em comunidades, é uma verdade necessária, ela precisa ser dita. E aqui eu acho que foi desse livro que o senhor falou, né? Há um tempinho atrás aí na live. Esse mesmo, esse aí, a suástica numa carreira de pó. De pó, isso mesmo. Alguns livros a gente compra pela capa, né? Exatamente. Isso aqui foi uma doação, né? Porque o senhor sabe que eu vivo de doações. Como eu disse, a editora Crítica, né? Ela é uma das principais editoras sobre a Grande Segunda Guerra no Brasil. É uma qualidade que a gente tem, porque as traduções deles são muito boas, sabe? São livros, assim, muito chamativos, porque a Segunda Grande Guerra é sempre um tema muito sensível e que, para a sala de aula, chama muito a atenção dos alunos, né? Então, é um chamamento. E até teve alguém no grupo que disse que o livro que eu lhe enviei, ele seria ou estaria, né, proibido de estar à venda, mas não é o fato, senão assim a gente vai ter que processar até a Amazon, porque na Amazon ele também está sendo vendido. E aí eu queria pontuar sobre essa questão dos livros, que muita gente diz que não pode ser vendido. Eu acho engraçado porque você tem que ler o pensamento contrário para fazer sentido. Professora, deixa eu só dar uma pausa. Vamos Vai lá. lá, vai lá. Primeiro ponto. Você tem um canal no YouTube chamado Café, História e Literatura. Se Uhum. inscrevam, tá? Vão lá no canal dela, se inscrevam. Ela tem um canal que ela começou a postar vídeo. Segunda coisa que eu vou pedir para você. Quem é você? Formação, educação, lugar onde trabalhou, onde trabalha, perspectiva, por que você abriu um canal no YouTube e bronca. Vamos lá, beleza? Enquanto eu compartilho a live aqui. Pode me cortar sempre que precisar, porque assim, uma mania de professor, eu falo muito, muito mesmo. Então, meu nome é Lenice, né? Eu sou aqui do interior de Minas Gerais, uma cidade de 8 mil habitantes, e eu me graduei em História. Anteriormente a isso, eu fiz um curso técnico, né, de segurança do trabalho, então consegui um emprego na área, e posteriormente eu me graduei em História. Concluí 2 pós-graduações, uma em História das Religiões, outra na área da literatura, que é as áreas que eu mais aprecio trabalhar, né? E para poder, assim, como o senhor sabe, é complexo a gente tentar entrar para a escola para dar aula, né? Porque parece que já tem uma panelinha feita ali e é difícil entrar, inclusive por concurso público, né? Que parece que é uma coisa assim bem manipulável. Então eu decidi focar um pouquinho do meu trabalho, de todas as especializações que eu já obtive no YouTube. Estou começando agora, mas enfim, é uma forma, né, de pôr em prática tudo que eu venho aprendendo, né? Que eu estou aí numa jornada de acadêmica, intelectual, já faz uns 10 aninhos, 10 anos, 11 aninhos. Certo, eu não vou perguntar a sua idade, porque é falta de educação a gente perguntar a idade Vou, das ó, pessoas, principalmente mulheres, então. mas Então. eu não me importo, não. Mês que vem eu vou trintar. Ah, é nova ainda, pô. Então, os solteiros de plantão, brincadeira, nem sei se ela é casada. Vai fazer o Tinder. O bom, pelo menos, é que ela tem bom humor, cara. Não, aí eu tô muito tranquila. Cara. Mas, o que te fez estudar, meu? Cair, fazer história, mano? Tem que ter muita coragem, assim, de ser professor de história no Brasil. Tem que Tem, ser tem, maluco da cabeça. tem que ter. Ainda mais pelas questões ideológicas, né, que são tanto discutidas hoje em dia. Porque se você entrar para uma faculdade, vamos supor, uma federal, presencial, você vai ser manipulado, ideologicamente falando. E numa área que não deveria ser. História se tornou, né, uma matéria de muita preponderância com o advento da internet, das redes sociais, e eu acabei vendo altas tretas no Facebook, na época, eu falei assim, mas, gente,
não tá fazendo sentido para mim, entendeu? Tem uma galera de lá falando tal coisa, uma galera de cá falando tal coisa, eu vou sentar a bunda na cadeira e vou estudar. Eu já tinha gosto pelo estudo, a história sempre me chamou muita atenção, então eu falei assim, não, agora eu estou concursada, né, trabalho numa prefeitura, eu tenho estabilidade financeira o suficiente para me graduar. Então eu fui atrás dessa graduação e sou muito feliz por tê-la feito e por de alguma forma estar exercendo ela. Todo professor ele se sente feliz na sala de aula, atormentando a molecada e dando nota baixa, né? Também. Essa é a felicidade do professor, né? Mas, enquanto a gente não consegue fazer isso, a gente vem pro YouTube trocar uma ideia, né? Porque, A gente vai chegar lá, com certeza. ou ganhar 1 milhão de inscritos não precisa nem de concurso, nem de escola pública. Não, faz curso, né? Faz isso, faz curso no YouTube. Aqui eu tive, eu fiz meu estágio na escola daqui, como é uma cidade de 8 mil habitantes, é uma escola razoavelmente pequena, mas porém já se necessita de 3 professores de história. Então eu acompanhei 3 professores e dei aula também quando eles não iam. Eu, às vezes, eles me entregavam a aula para eles fazerem o que, sei lá, o que eles tinham que fazer da vida deles. Descansar. E aí a gente nota, né, que escolas públicas, mesmo a de interior, e eu sei que é uma diferença enorme para uma escola de capital, a defasagem, entendeu? Eu vejo políticos, inclusive o atual presidente, que disse o seguinte: vou criar novos institutos federais. Para quê? Não cuida nem dos que já existem. Para quê? Você não tem uma remuneração adequada para o professor atuante no momento, e está sobrando professor, está sobrando vaga, porém o Estado, eu acho que todos os estados no Brasil, né, eles estão meio que bloqueando a entrada de professores. Então, para que vai fazer mais se não se mantém de forma adequada o que se tem? Porque o que eu vi quando eu adentrei dentro da sala de aula? Uma escola sucateada, salas micro, que os alunos quase se empilhavam um em cima dos outros, né? Não tem o mínimo, e a gente está falando de um estado que possui verba para isso, tá? Que não tem, que o sol bate à tarde na parede da sala, a sala já é pequena, com um monte de alunos lá dentro, aquilo virou um inferno, e o estado não tem dinheiro, eles vêm dizer para a gente, né? Não tem dinheiro para pôr um ar-condicionado? Ah, mas o material didático, por exemplo, eu fiz 2 estágios, ambos de 200 horas, e em um dos estágios eu peguei o começo do ano. O que uma das professoras me disse? Ela disse o seguinte: eu perguntei qual era a forma que se chegavam os livros didáticos para dentro da sala de aula. Ela disse: eles mandam tantos livros para a gente, não passa de 5 exemplares, né? E a gente escolhe o menos ruim. Isso nas palavras dela, certo? E aí teve outro problema, né? Que tinham 3 professores de história, eu já tinha saído dos meus estágios, e aí um professor foi acusado de ser abusador de menores dentro da escola. Retiraram professores depois de muita ladainha, e aí eu fui lá, né, oferecer para suprir a vaga. Eles preferiram contratar uma pessoa de outra cidade, porque não poderia, depois daquele caos que gerou, né, daquela toda falação, cidade pequena, vocês sabem como é, não poderia me contratar, mesmo com 2 pós-graduações, não poderiam. Então, contrataram uma que estava saindo da faculdade e não quiseram me contratar simplesmente assim. E aí saiu um segundo professor, que ele pediu transferência, e não supriram aquela necessidade. Então, aí, nesse momento, eu senti um desânimo, sabe? Não pela minha pessoa, mas pela educação em si. Porque eu sei que isso não aconteceu só na área de história. Isso aconteceu em português e matemática. Eu posso comentar aqui do estado de São Paulo, né? Eu vejo o nego. Tem vídeo na internet falando, não, falta professores. As pessoas não estão motivadas a fazer faculdade de história, de letras, de matemática, não sei o quê. Talvez matemática, física e química seja a realidade. Mas falar que falta professor, eu acho que é a maior mentira já contada para o público em geral. Por quê? O concurso de 2023, professora Lenice, teve 295 mil inscrições.
Mulher, 295 mil inscrições é 300 mil, pelo menos 300 mil professores. Eu não acho que tem isso. Caralho. Não tem escola para tudo isso. Aí, beleza. Aí você chega na escola do estado aqui, escola estadual, e falta professor. E eu tô tendo que trabalhar de pedreiro. Tem professor de sobra, como você colocou, tem vaga na escola, não há contratação, não há chamamento, e já... E o nosso querido governador, Tarcísio Freitas, todo professor de história ama, todo professor ama ele. Se vê ele na rua, quer bater e dar uma pedrada. Colocou um cara chamado Feder. Olha o nome da criança, Feder. E o Feder tá mexendo em tudo e tá tudo errado, tá dando tudo errado. Assim, a educação já era ruim, mas o cara, as mudanças que ele tá fazendo tá piorando. E assim, falta professor na escola, tem professor sobrando, não chama aqueles que passaram no concurso, como é o meu caso, eu passei no concurso, é só chamar. Adolfo, vem dar aula aqui numa escola a 25 km da sua casa. Eu vou, mas não chama. Esse é o problema. E às vezes eu acho que pode ter só uma alucinação da minha cabeça, mas quanto a esse caso desse professor que eu contei aqui, pode ter uma questão ideológica, porque eu acompanhei as aulas dele, um ótimo professor. Porém, militante, extremista da esquerda, exaltava o comunismo dentro da sala de aula, não somente o comunismo como doutrina, mas a pessoa de Stanley, sim. Entendeu? Um fascínora. E era exaltado dentro da sala de aula. E aí eu pergunto, será que não tem uma questão ideológica? Porque como o senhor começou a dizer na live anterior, sobre o título, né, da live, daquele vídeo, que não tem nem palavras para descrever aquilo. Educando com o... É complexo. Aí eu vi aquilo, eu me senti extremamente envergonhada, uma vergonha alheia, e fiquei assim, a gente estuda tanto, né, sabe, eu sento aqui eu arrumo tempo, né, porque geralmente é uma jornada dupla, tripla, porque eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho, enfim, todos os afazeres de casa, e eu tenho que dar um jeito de arrumar um tempo para estudar, porque é isso que eu gosto, é isso que eu sei fazer. Somos titãs, como eu disse anteriormente nos comentários, somos titãs dos estudos. Então a gente não se dá o luxo de ficar fazendo essas gracinhas para viralizar. Depois ainda me mandaram um story dessa pessoa aí, ela se vangloria desse vídeo dela ter viralizado. Eu sei que a gente tem, no Brasil, temos uma faculdade, uma questão de faculdade, de federais e tudo mais, muito recente. Mas, se você avaliar a questão cultural, o Brasil está muito empobrecido. Depois, peço a vocês que estão na live, dê uma olhada. Pesquisa aí na internet fotos das instituições de ensino de nível superior na Inglaterra, nos Estados Unidos. A gente está falando dali, e foi um dos vídeos que eu mandei hoje, sobre a educação clássica. O Brasil não sabe onde passou a educação clássica. Se falar de homeschool no Brasil, você leva pedrada. A instituição, escola é importante, com certeza, com toda certeza, mas ela é importante quando bem administrada. O que não está acontecendo no Brasil é um descaso total, é lamentável. As universidades, então, por isso o Olavo citava muito a autoeducação, e a gente pegar, assim, esses preâmbulos, assim, né, nos autoeducar para não deixar que essas pessoas que adentram em recintos que se dizem acadêmicos fazer esse papelão e querer nos doutrinar. Uma raiva que eu tenho é do tal militante, porque militante estraga o conteúdo da educação em si. Tá? Você não pode ser extremista em ambos os lados. Você, historiador, nós, professores de qualquer que seja a área, a gente tem que ser o máximo possível, e não existe, né, uma totalidade imparcial, mas a gente tem que tentar se manter o máximo imparcial nisso. A gente não pode fazer brincadeira com coisas sérias, tá? A pessoa está dentro de uma universidade, ela vai se prestar um papel desse? Ou no mínimo, professor, assim, trazer bibliografia. Sim. Vamos lá, vamos pegar aqui. O regime militar foi horrível para o Brasil. Trazer bibliografia. Não é só falar, o regime militar foi uma droga e pronto.
Prove. Bibliografia. Não, e assim, um professor ele tem que trazer a bibliografia de um lado quanto do outro. Simples assim. Vou te dar um exemplo, professor. Ó, tem um livro que eu nunca ouvi falar desse livro no meu tempo de escola. Claro, eu sou de 2009, eu saí do terceiro colegial em 2009. Há muito tempo atrás, né? Então, eu entendo. Mas deixa eu pegar aqui o livro. Hélio de Menezes, A Guerra Paulista, 1932. Esse livro eu conheci através do canal do David Vega. O Vega é um sociólogo, historiador também, amigo da educação, amigo meu também. Esse livro eu nunca ouvi falar na escola. A escola nunca mencionou esse livro. Acho que nem na referência bibliográfica dos livros. E os professores, nos livros, falam assim, a Guerra de 32 os paulistas queriam independência. Mas o Helhão foi alguém que buscou nas fontes e demonstrou que não existe. Não era o intuito, não era o espírito da Revolução Constitucionalista. O que os paulistas queriam? De volta à Constituição, de volta à democracia no Brasil. Mas o Getúlio Vargas mandou o exército brasileiro em cima de São Paulo e acabou. Então, assim, o problema não é o cara ser militante. Você pode até dizer, mas cadê a bibliografia? Cadê a história de fato? Você tem que sustentar, né, seus argumentos. Eu vou dar um exemplo aqui. Um amigo meu de esquerda, né, ele deixou claro assim que ele achou que a interpretação daquele vídeo não era bem aquilo que ela queria dizer. Eu falei assim, mas eu não achei que ela queria dizer nada de importante. Por mim, se ela tivesse fora daquela sala, era melhor, mas enfim. E ele argumentou isso, eu falei assim, sabe qual que é o problema de vocês, da esquerda? É porque vocês não leem os autores de direita, enquanto o pessoal de direita lê os autores de esquerda. Então, a argumentação bate muito forte. E com aquele papelão piora, degrada muito mais ser dentro de uma universidade, cara, como é que você vai fazer? Tem professores que utilizam esses livros aqui, ó. Vamos lá. Bagaça. Isso aqui é um livro mal escrito, a princípio, tá? Ele é de um jornalista, tá mais para Laurentino uma sátira. Gomes. Tá mais para uma sátira. Esse aqui eu não li ainda, eu tô criando forças para isso. Aí já me disseram que nesse aqui ele se saiu melhor. Eu vou averiguar. Mas você não pode usar um livro que está mais satirizado e que não tem fontes confiáveis, porque você não pode usar esse livro dentro de sala de aula, mas tem professor que usa. Mas vai para salvar. Tem um Eck Hobsbawm, era dos extremos ali atrás. Lógico. Ai, comunista de merda, mas é um dos melhores comunistas de merda que Exatamente. vocês podem ler. Porque o que acontece? O Hobsbawm, ele pegou tanto uma parcela da Primeira Grande Guerra quanto da Segunda, e chegou, né, a ver a pós-modernidade, né, a modernidade como conhecemos hoje. Então, ele é um escritor de extrema relevância para estar se levando para dentro da sala de aula. E não isso aqui que eu mostrei para vocês. Isso aqui é uma sátira mal feita, mal escrita, sem base bibliográfica, né? Então, eu acho que as pessoas deveriam, assim, os professores, né, no caso, se ater um pouco mais. E a gente tem um problema maior, que a gente tem, existe, né, os não... Porque com o advento das redes sociais e a politização, as pessoas da internet acharam ali um espaço onde elas podem falar de tudo e mais um pouco, certo? E opinar da forma que elas acham adequado. Então, apareceu um tanto de historiador de rede social, que eu não sei de onde que surgiu tanta gente falando tanta bobagem, tanta besteira, e às vezes criticando autores sérios, né? Eu não me lembro, eu acho que é Thomas Juliano, tem um professor, ele é de História do Rio Grande do Sul, e aí quando eu digo que a esquerda não lê a direita para contrapor, o Thomas Juliano leu todos os livros do Paulo Freire, todos os livros, para fazer um livro apontando os erros do Paulo Freire. E ele fez isso com maestria. Pode ser que as pessoas discordem das informações que lá estão, mas não falta bibliografia para ele. Ele mostrou a pilha de livros do Paulo Freire, estão todos lá.
Se você quer contestar algo, leia esse algo. Querem contestar o Olavo de Carvalho? Leia o Olavo de Carvalho. Mas para isso você tem que ter embasamento, o que na maioria das vezes não se tem. São historiadores de rede social. Me permita comentar uma coisa que eu sempre repito aqui nos vídeos e eu acho muito, muito cabuloso. É assim: o pedreiro falar coisa sem saber de história, eu deixo passar, porque, mano, pedreiro, eu convivo com isso. Pedreiro só quer falar de cachaça, mulher, construção, e na época de eleição a gente fala de eleição. Ponto. Então, um pedreiro falar uma besteira histórica, tranquilo. O irmãozinho da igreja cometeu um erro histórico, tranquilo. Não ser de leitura, tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora você tá num grupo de professores, não foi o nosso não, tá? Mas num grupo de professores e o maluco me defender Pablo Marçal, por exemplo. É complexo. Tá entendendo? Você conversar com um amigo professor e o cara olhar para você e falar, mas pra que tanto livro? Você sabe o que é isso? Enfim, você não sabe o que responder. É. E aí você, por exemplo, na biblioteca, né, que às vezes eu recebo doações, que aí eu compartilho com o pessoal, eu faço da forma que eu posso fazer, a bibliotecária diz o seguinte: eu prefiro o filme a livro. E ela não faz um esforço para manter uma obra dentro da biblioteca. Olha o tipo de pessoa, de profissional que a gente tem, né, concursado. Dentro de uma biblioteca. Dentro de uma biblioteca. Tanto é que essa última doação e essa que eu lhe enviei é de livros que ela iria descartar. Porque ela pega livro pela capa. Entendeu? Se a capa tá novinha, bonitinha, legal. Se não tá, não serve. Aí, como essa capa desse livro que eu lhe enviei tem um pequeno amassadinho, vai jogar fora. Mas a gente está falando de diários de praticamente o pai do nazismo. Como é que você joga uma obra dessa fora? Sortudo fui eu, né? Como é que você joga uma obra dessa fora? E pior, você recebe usuários da biblioteca e fala para eles: eu prefiro filme do que livro. É complexo. É um déficit educacional em todas as bases possíveis que o Brasil tem e deveria estar sendo suprido, mas não está. E eu acho que a tendência é só ladeira abaixo, infelizmente. Ó, quando eu vi, assim, uma aluna de história, na faculdade de história, pagando mensalidade para estudar, pergunta assim: eu preciso ler muito para ser professor? De história? Que isso? Imagina. Eu ouço de uma professora, de um professor. Não, para que tudo isso de livro? Não, é só você usar o livro didático e o Google, cara. É aquele que o governo te manda. Usa só aquilo e mais nada. Não, aí eu comentei, falei, não, talvez para você sirva, porque você é professor de matemática. Aí, no seu caso, mas nós, professores de história, de humanas, história, sociologia, existem referências bibliográficas que você não vai encontrar no Google. O Google é Exatamente. bom? É bom, mas, pô, você não vai encontrar, por exemplo, um Richard B. Evans, um Diário de Rosenberg, um Ascensão e Queda do Terceiro Reich, um Joaquim Fest, né? E isso nós precisamos ler para falar de Segunda Guerra Mundial, né? Para falar de comunismo, por exemplo, a própria Era dos Extremos do Eck Hobsbawm e entre outros autores, né? Tô até aqui, ó. Por exemplo, para falar de formação do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, comunista, tá? Comunista, tá, gente? Mas eu preciso ler. Não é só o livro didático. É porque você precisa ter embasamento para estar entrando numa sala de aula. O livro didático, você pode ter ele como suporte, mas e o resto? E quanto ao resto? Senão você fica muito limitado. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Você quer falar de Idade Média? Você tem que ter Jacques Legoff. Não tem como. Você tem que ter. Esse livro aqui, ó, é um do que eu tirei que ia para o lixo. Aí, ó. E aí a gente volta naquilo que você estava comentando. Você estava falando do Laurentino Gomes. Aí você estava falando, eu te cortei para falar do Hobsbawm, a gente foi para outro tema, mas volta. Era basicamente isso. A gente também tem que ter, como professor, a gente tem que ter um embasamento e um senso de crítica muito grande. Porque isso aqui, e eu vi e já ouvi professores dizerem que estão fazendo uso dessa obra em sala de aula.
Tá? Ela pode servir, talvez, de incentivo, tá? De incentivo para o adolescente, porque não é uma linguagem muito erudita. Difícil. Isso. Então, um adolescente vai conseguir compreender razoavelmente. Ela pode servir de embasamento, de incentivo para o aluno. Para o professor, não. Isso aqui ele tem que ter em mente crítica sobre isso. Ah, então por que você tem esse livro na sua biblioteca? Porque eu preciso ter. Porque para mim ganhar um senso de criticidade, eu preciso ter esses livros em mão, eu preciso estudá-los, eu preciso ver onde que ele errou, não onde que dizem que ele errou mesmo. Eu tenho que procurar por isso, porque assim, o meu senso crítico, eu vou moldando ele à medida do tempo, eu vou me melhorando, né? Então, quando, assim, é óbvio, você não precisa ler livros ordinários, né? Essas porcarias que às vezes eles mandam por aí, mas esse livro aqui como incentivo para estudantes que estão tendo o início ali de paixonite com a história, ele é excelente. E também no desenrolar, né, da vida do estudante. Se ele gostar, ele vai seguir. Mas o professor usar isso em sala de aula, acho meio inadmissível. Você se formou para fazer um negócio desse, é foda. Professora, aqui, ó, você vai rachar o bico de rir com o Jedi. Tive uma professora de história do ensino médio que no máximo lia o livro didático. Era da turma que preferia ler filmes do que ler, assistir filmes do que ler. Aí ela achava que filmes eram fontes históricas. Aí cai no Story Channel e fala que Jesus e João Batista eram conspiracionistas, meu amigo, aí dá merda. Aí os ETs construíram as pirâmides, aí fica complexo. Tudo é extraterrestre lá. O que, professora? Você não acredita que os ETs construíram pirâmides? Eu sou quase terraplanista, né? É complexo. Mas o Braddock é terraplanista, respeita os terraplanistas, tá? O duro é aguentar os comunistas na sala de aula. Ah, é foda, porque realmente tudo que eles... Gente, eu vi na prática, tá? Ali na sala de aula é complexo. Defender o Stalin é complexo. Então, é aquela questão, né? O professor tem que meter cara nos livros, velho. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar mesmo. Como é que você pretende ser um bom profissional se você não... Você vai viver de livro didático ou filme? É óbvio, tem filmes muito bons, mas ser um filme chamado de fonte histórica é bem mais complexo, porque o filme, ele, no máximo, pode ser a adaptação de uma fonte histórica, e ela vai ser uma coisa muito rasa, porque em 1 hora, 2 horas que seja, ele não consegue compreender toda a história. É o resumo do resumo com uma narrativa romântica em cima. Exatamente. Sim, então, não que não tenham filmes bons, né? É um poder da cultura no Brasil, mas a gente tem que entender que, para professores, a gente tem que saber filtrar. Quer falar de Segunda Guerra Mundial na aula, através de filmes? Pega lá Enigma, o jogo da imitação. Perdão da palavra, de um filme, né? Não, pode falar, que você tá em casa, mulher. Não, e o cara era gay, tá? Baitolão. Era gay. Criou o computador. E foi assim, escorraçado pela coroa inglesa, apesar de ter feito o que fez, né? Porque o que aconteceu ali? Ele, o Alan Turing, né? No caso, a gente está falando aqui de o pai da computação. O que ele fez? Ele tinha, né, uma máquina nazista, né, que passava códigos de onde seriam os bombardeios. Ele foi lá e criou uma máquina para decodificar outra máquina. Ele foi o único que pensou fora da caixa. E essa máquina dele, que é a máquina de Turing, serviu como a base do que hoje a gente está usando aqui, né? E do que a gente conhece como computador. E inteligência artificial, né? Porque eu tava vendo um reportagem sobre isso, né? Então, assim, você falou assim, vamos defender Stalin. Olha, eu consigo defender Stalin. A União Soviética, a Rússia, não seria a Rússia se tivesse colocado qualquer outro corno manso no lugar dele. A Rússia só se tornou o que se tornou por causa dele. Isso é fato. Sim, uma potência. Um psicopata megalomaníaco que era necessário para a liderança da Rússia. Porque se não fosse ele, meu amigo, Hitler e os Estados Unidos tinham comido vivo na Segunda Guerra Mundial. Sim, mas não é possível defender ele na sua totalidade.
Ele foi um Ah, fascínio. Não dá. não. O cara Não matou dá. mais de 25 milhões. Você pode exaltá-lo pela inteligência de liderança que ele teve, mas isso até o Hitler teve em certa parte, mas não toda a totalidade da sua existência como um líder político. Ah, não. Como um ser humano não dá, não. Aquilo foi um demônio na Terra. Um demônio É, necessário para a Rússia. o George Orwell, ele satiriza isso, né? Também tem aqui, ó, no 1984, que é um box, na verdade, da Revolução dos Bichos, em 1984. E essa é a força, essa é a força da literatura dentro da sala de aula. Uma literatura adequada, né? Não dá para você também pegar qualquer livro e jogar lá na mão do aluno, pelo amor de Deus. Vai que você me joga, sei lá, 50 tons de cinza para chamar o aluno, você me ajuda, né? Mas isso aqui é uma potência dentro da sala de aula, é distopia e adolescente adora essas coisas, sabe? Eu acho que às vezes os professores eles se perdem ali, né? Ficando na mesmice, não buscando, porque você tem que chamar o aluno para si. E você conseguir fazer isso não é uma coisa fácil, porque adolescente ali está no auge dos hormônios, a mente dispersa em tudo e qualquer coisa. E a gente tem material muito bom para estar chamando os alunos para nós, para a aula. Mas às vezes a gente vilipendia essas questões. Aí quando a gente fala de sala de aula, você que estagiou, você sabe, e eu que entrei em sala de aula como professor substituto, é o seguinte: cada aluno é um mundo. Então, para nós, entrar na sala de aula, você está lidando com 35 alunos naquela sala de aula, daqui a pouco, daqui 50 minutos, você vai lidar com outra sala de aula, com outros alunos, fica difícil da gente lidar com cada aluno. Hoje eu entendo, teve professores que não conseguiam lidar comigo. E não que eu fosse um aluno difícil, mas é porque, no meu caso, eu sou muito específico. Testemunho. Só fui ler Luiz de Camões aos 29 anos de idade. Porque com 14 anos de idade eu não tinha maturidade intelectual para entender o que a minha professora de literatura estava tentando passar. Hoje, eu tenho o coro, quase a coleção toda do Machado de Assis aqui em cima. Perfeito, ótimo. Entendeu? Machado de Assis, Jorge Amado, Lima Barreto e por aí vai. Mas por quê? Adolfo Euclair, de 14, 17 anos de idade, não tinha maturidade literária. Hoje, eu tenho um pouco mais de... Assim, não é que eu tenho entendimento, mas hoje eu tenho maturidade para conseguir entender, ler e saber a importância. Né? Eu passei como professor substituto Luiz de Camões para os meus alunos de 14 anos de idade. E expliquei para eles o contexto histórico, né? Porque a minha área é história, então eu usei a minha área para complementar a outra. E é isso que falta em alguns professores. Eles, ou no caso, a dificuldade. Você tem a maturidade do aluno e professores que se desanimam, porque você começa a lidar com tanta gente ignorante, que às vezes você tem uma pedra ali que precisa ser trabalhada e você não trabalha. Você deixa o diamante passar. É isso. Sim, e às vezes uma dificuldade que eu vi dos professores ali na escola também, eles têm uma dificuldade com a administração da escola, porque às vezes você esbarra em muita burocracia, sabe? Tem coisas que poderiam ser deixadas de lado para auxiliar o professor na proposta de aula que ele quer empregar. E muitas vezes ele está ali esbarrado em papéis e papéis e papéis, sabe? E isso dificulta, porque você já tem um tempo muito limitado para realizar o seu trabalho. Então, se você. Porque sala de aula, vamos falar, às vezes é um caos, ainda mais de escola pública. Ó, se você pegou uma sala pós-recreio, aí tá aquela euforia, né? Os hormônios a mil. Aí, ou você pega um depois da educação física. Aí você 5 minutos, 10 minutos para você colocar todo mundo sentado no cantinho ali, certo? Para você começar a dar aula. Passa 5 minutos da sua aula, um menino levanta o dedo e aí você acha que quer fazer uma pergunta da sua matéria. Ele não quer. Ele quer pedir para ir no banheiro beber água. E aí começa uma fila interminável, né, de pedidos. E aí você tem o quê? 30, 20, 25 minutos para você conseguir realizar uma aula decente. E você ainda tem que esbarrar na papelada que o governo te pede, que você tem que declarar ali, e eu sei que o governo não vai olhar aquela papelada. Não vai olhar, porque se olhasse, a educação não estaria como está. Não. E ó, o Feder, ministro da Educação do Estado de São Paulo, indicado pelo Tarcísio de Freitas, eu sou culpado porque eu votei nesse corno. Era ele ou Haddad, então entre a merda fedida e a menos fedida, eu tentei escolher a menos fedida.
E eles estão tentando informatizar a educação. Então, por exemplo, a chamada hoje no estado de São Paulo não é mais assim, pelo papel, que é rápido, né? Você anota no papel, depois você manda pro sistema em casa, com calma. Não, você tem que fazer a chamada praticamente pelo aplicativo, na hora. Então, o professor hoje, ele é só um passador de slide. O conteúdo vem do governo. Você não tem que. Você pode colocar uma pessoa ali qualquer só para passar o slide. Sim. Essa é a educação no estado de São Paulo. E o pior, pode ser controlada pelos próximos governos. Então, querendo ou não, Tarcísio de Freitas preparou para mais controle estatal educacional. E aí você fica esbarrando em dificuldade. Já é tão difícil, né, dar aula. Isso aqui é um simples exemplo do que era estar dentro de uma sala de aula. E aí o governo também não quer te ajudar, mas quer criar mais institutos, mas não consegue manter os que já existem de uma forma adequada, porque você consegue. Eu acredito que isso não seja uma coisa tão difícil, sabe? Você minimizar problemas. Por exemplo, assim, eu estou muito chateada com as questões políticas, não ligo mais, agora meu voto é branco ou nulo, não tem essa. Eles não deixam a gente na mão, mas também nunca ganham, né? É, porque é assim, chega a ser lamentável, né, eles fazerem o que fazem com a educação. Eu estava passando pela TV um dia, entrei na TV Senado e como o debate ali era sobre educação, eu parei uns 15 minutinhos para dar uma olhada. Durante o tempo que eu estive assistindo aquilo, ninguém falou de educação, em momento algum. Era a direita atacando a esquerda atacando a direita, e foi isso aí, uma contra-argumentação inútil e fora de pauta, porque a pauta era educação. E em momento algum desses 15, 20 minutos que eu fiquei lá assistindo, eu ouvi alguém falar de educação. Muito pelo contrário, ali eu só ouvi ofensas. Então eu meio que me desgastei demais com essa questão política, porque o que acontece? Eu acho que as pessoas, ainda mais aqueles que foram eleitos para isso, né, com o nosso voto, eles deveriam se preocupar em resolver problemas, não em ser parte do problema. Eu acho que o problema do Brasil é esse, né? É que aqueles que a gente elege são parte do problema e não a solução como a gente votou para ser. Na verdade, é assim. A política ela só reflete o povo. Sim, é o espelho. Então, por exemplo, uma pessoa igual o Lula ganhar para presidente não é um incômodo, porque ele é o reflexo daquilo que do povo. Foi um candidato, é hoje um presidente, sempre foi populista desde sua primeira É, candidatura. o Bolsonaro ganhar a eleição é tranquilo, ele é a representação política, porque nós somos representativistas, nós votamos em quem a gente acha que melhor representa a gente. Sim. Ponto. Então, assim, você pegar, por exemplo, um Pablo Marçal, o cara ter 30% na prefeitura de São Paulo, é tipo. E isso dá medo, porque o cara é um trambiqueiro assumido. Você olha Sim, para ele. é quase Aí ele empatou com outro cara que é o Bulos, que é um invadidor de casa. queimador de pneu. Queimador de pneu. Então, É assim, complexo. na verdade, isso é representação do que é o brasileiro. Do que é o brasileiro. O brasileiro, ele é assim. Eu vi uma professora num grupo, que eu estou, num outro grupo de professores do estado aqui de São Paulo, que ela disse, mas é melhor votar num cara que rouba, mas que faz, né? Essa frase foi muito utilizada. Tá entendendo? A professora falava assim, não, a comida, na época do Bolsonaro tava tudo caro, e de fato estava, mas hoje tá tudo melhor. Eu falei, aonde, professora? Só se for na casa deles, na minha não tá, não. Aonde? Aonde? Porque aqui no Vale do Paraíba o negócio tá caro. Toda vez que eu vou no mercado, o negócio vai, o dinheiro vai e não volta. Não, mas aqui onde eu moro. Tipo assim, e eu tento falar pros professores, gente, não seja uma manobra política. A gente tem que cobrar, né? Eu até brinco, falo, política no Brasil, tempo de eleição no Brasil, política no Brasil é igual você ir num puteiro de travesti. Você acha que vai fuder com alguém, mas quem sai fudido é você. Diz a você, exatamente. Entendeu? Assim, eu peço desculpa que eu tô falando com uma Não, mulher não, aqui. sem problema, comigo é tranquilo. Entendeu? Então, assim. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que funcionou, foi do atual ministro lá do Flávio Dino.
quando ele esteve lá no Maranhão, as escolas públicas que ele criou, isso independentemente de esquerda ou direita, foram escolas de alto nível, com piscina e quadras bem equipadas, porque assim, né, o esporte é necessário para adolescente. Porque se você não der o esporte para ele vai sair para beber, cara. E eu sou uma ferrenha adepta do esporte, eu sei que o esporte, às vezes, ele te dá um gás ali para a vida e te segura de fazer muitas bobagens. Então, o Flávio Dino lá conseguiu fazer algumas escolas de alto nível, com piscina, com quadras, com pista de atletismo e tudo isso. E aumentou o salário deles, se eu não me engano, o salário de um professor lá para as escolas, né, que ele conseguiu estabelecer para 11 mil reais. Porque se você não valoriza o professor também fica difícil. Você quer que o cara faz, por mais que você ponha lá no edital que ele vai trabalhar 24 horas semanais, não vai. E o trabalho que ele leva para casa, e o estudo que ele tem que realizar em casa. Isso quando eu estou falando de bons professores, não aqueles que já foram cansados pelo sistema, né? Então, eu acho que a valorização do professor e da instituição, ela se faz necessária, porque educação também é segurança pública. Quando você educa bem os filhos da pátria, eles não vão sair por aí roubando, eles não vão sair por aí matando. Eu sei que tem casos e casos, porém, educação salva muita coisa. E a gente, trabalhando bem a base, que é a educação, teremos no futuro bons profissionais, sejam eles médicos, que não estou falando médico do SUS, que acha que não, que está fazendo um favor estando lá, mesmo ele sendo pago com os nossos impostos. Você terá bons engenheiros, você terá, sei lá, bons qualquer profissão, entendeu? Então, você tem que ter esse apoio na educação, porque a gente, como professor, a gente entende isso. Mas parece que o resto do mundo está cego para a realidade. E pior, quando os pais querem que a escola atue como educadora. Quem é educador é pai e mãe, escola dá instrução. Né? Aí você manda lá um menino desaforado, sem educação, sem nenhum controle para estar em sociedade, e o professor que tem que dar conta. Complexo. Não, e mulheres têm mais dificuldade na sala de aula, as professoras têm mais dificuldade porque tem que usar de autoridade, de grito e lidar. Elevar a voz, sim, infelizmente. No meu caso, eu já chego cantando nego drama e tá tudo resolvido. Ó, eu entrava na sala e eu tenho um problema, eu ainda sou petitinha. Eu já fui confundida com aluno na entrada da escola. Por causa do meu tamanho, meu 1,53 m. Falei assim, não, calma, tô aqui para dar aula, tô aqui para dar aula. Eu estou lidando com um anão? Eu estou conversando com um anão aqui. Eu sou um hobbit cascalva, né? Lá do Senhor dos Anéis. Troco! Exatamente. E aí eu sempre tive que falar alto, mas eu sempre me impus, nunca tive problema em sala de aula, porque eu sempre soube manejar. Se você for, aqui no caso a gente está falando de história específica dos professores gerais, mas se você vê o currículo para literatura no Brasil, para as escolas públicas, ele não chega nem a ser o currículo, ele é lamentável. Se você pegar as escolas nos Estados Unidos, o primeiro livro que eles são obrigados a ler, que está na lista, é o Hobbit. E a gente está falando de um autor, no caso o Tolkien, que é um filólogo, né? Nossa. Ele cria línguas, ele criou línguas, ele fez uma coisa sair assim, ele criou um mundo diferente, que assim, tanto é que ele é idolatrado até hoje, não à toa, porque ele realmente ele cria um imaginário, né? Todo o imaginário sai da cabeça dele, inclusive línguas e raças. Não é qualquer um que faz isso. Então, lá nos Estados Unidos, é uma leitura obrigatória. Aqui no Brasil, se você me pergunta, isso eu vim de escola pública rural, tá? Hoje eu moro numa cidade, mas eu morei em zona rural. Os livros que me ofereceram para ler foi A Mina de Ouro. Esses eu peguei por conta própria, não ofereceram, né? Foi A Mina de Ouro, que era não sei se era Maria José Dupré, que é uma autora brasileira, que também li A Montanha Encantada, A Fantástica Fábrica de Chocolate, esses 3 por conta própria. E a única obra que colocaram para mim, para que eu pudesse ler, assim, que eu teria que apresentar um trabalho sobre, foi Os Miseráveis, mas em uma versão reduzida que não dava ali 100 páginas. E a gente está falando dos Miseráveis, uma obra incrível do Victor Hugo,
de 1.000 e cacetadas páginas. Eu vou mostrar aqui para vocês na edição. A gente tá falando disso aqui, ó. Se não é o maior livro da minha estante, tá entre os maiores. E eles me apresentaram lá, obviamente, me chamou a atenção, né? Porque se trata, eu me lembrei muito tempo depois sobre o final do livro, naquela versão reduzida, mas o que acontece? Foi o único livro que a professora me passou. A gente não tem uma grade curricular de literatura decente nas escolas públicas. E Mas ela é vilipendiada. assim, a gente tem que entender o conceito que o professor tem que passar uma carga baixa de livro, de literatura, de páginas, porque estamos lidando no Brasil. Sim, é a nossa realidade. Pô, vamos lá, que novela, filme você viu, por exemplo, um jovem ou uma pessoa estudiosa vencendo na vida? Você não tem. No Brasil você não tem. Não, no Brasil não. Ó, você pega lá Game of Thrones. Eu não assisti essa série, mas uma coisa que chama muita atenção. Você tem um anão. O cara é um anão. O cara é um, assim, baixinho. Que ele tá lá, sentado lendo o livro. E aí o cara fala, mas por que você lê bastante? Ó, eu sou anão. Eu não tenho força. Então eu tenho que usar a inteligência. E pra mim, o que afia a minha inteligência é o livro. Ele falando isso pra um cavaleiro. Né? Tipo assim, ó, o cara chamando a atenção pro estudo. Se você não tem força, se você não tem tamanho, conhecimento é tudo. E o cara é um dos principais personagens que levou a série nas costas, o Game of Thrones lá. Sim, exatamente. Né? Você vamos pegar lá, Wolverine. Pô, eu gosto demais do Wolverine. O que o Wolverine é? O cara, 1,50 m, garras de adamante, briga com todo mundo, ruma confusão com todo mundo. O cara mais casca grossa da Marvel fala francês, inglês, espanhol, japonês, lutou na Guerra da Independência, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ainda lutou contra a Rússia comunista. Esse é o cara mais casca-grossa. Então, assim, você olha pra essas figuras, o cara que olha pra essa figura, ele fala, mano, eu quero ser igual a esse cara, o que eu tenho que fazer? Vou estudar japonês. No Brasil, você assiste uma novela, Malhação, você quer ser o quê? Você vai assistir uma novela da Globo, você quer ser o quê? Não tem. A cultura no Brasil, nos foi ensinada, e uma coisa que eu gostei quando eu comecei a assistir seus vídeos, foi que você sempre falou muito bem da pirataria em si. Eu vou te falar, nós, né, como pessoas que estamos numa classe não tão favorecida, o que nos salva é a pirataria, em questão de cultura, porque senão nós não teríamos acesso à cultura, né, a cultura de verdade, não essas bobeiras que às vezes saem por aí. Olha, no começo, eu não estava trabalhando, então eu não tinha dinheiro para comprar livro. Livro PDF na internet. Se não fosse isso, eu não teria acesso a livros. Se não tivessem a questão dos DVDs piratas, eu nunca teria assistido um filme. Qual que era a condição? A não ser aqueles filmes bobos que passavam na televisão, que eles compravam baratinho e tal, para pôr ali na sessão da tarde. O pobre, o proletariado, as pessoas de classe baixa, trabalhadores, não têm acesso à cultura senão pela piratização. E ela se faz necessária, sabe? É a única forma que a gente tem para driblar o que nos foi imposto, certo? Então a gente tem que fazer o nosso corre. Porque não adianta esperar que os ricos, os poderosos, os políticos, o caralho a quatro, venha nos dar a mão e nos mostrar o caminho. Não, agora que eu vou aqui te ajudar. Não vão não. A gente está até numa recente polêmica das grandes empresas que conversavam entre si para não aumentarem os salários dos seus funcionários. E se funcionário saísse de uma empresa e fosse para outra, era conversado ali, esse funcionário não receberia um valor mais alto. E a gente está falando de super megas empresas, não somente nacionais, multinacionais. Empresas, por exemplo, a Coca-Cola está dentro disso aí. Só que eles falam assim, mas é só Coca-Cola, eu não trabalho para a Coca-Cola. Vai lá, busca lá quantas empresas são da Coca-Cola. A gente está falando de um domínio de mercado total. Então, ninguém liga para aquele que quer transmitir conhecimento, quer aprender e transmitir conhecimento. Então, a gente, como você gosta de rap, vou deixar aqui minha citação, MVBio, traficando informação. É isso que a gente faz. A gente vive assim, traficando informação. Na verdade, eu não gosto de rap. Eu uso ele como... Eu usei, no caso de sala de aula, ou para algumas pessoas, eu uso
como pontes de conhecimento, porque o meu negócio é punk rock, é um negócio mais underground, é rock. Sim. Só que se eu chegar para um adolescente de 13 anos de idade falando de Nirvana, É, não cria, hoje em dia não vai rolar, eles não vão te você perguntar. não cria. E lembrando que hoje a molecada da geração Alpha é 2 gerações depois da minha, eu sou geração Y. A gente é geração Y. Uhum. A molecada hoje é geração alfa, eles têm outra visão, outra maneira de encarar a realidade. E qual que é a única coisa que eu consigo linkar com eles? O Racionais MC, que é um rap clássico. Então Sim. você chega cantando um nego drama, ele entende o que você está dizendo. E aí, automaticamente, ele passa a gostar de você, ou ele passa a te respeitar. Falou, se o professor é doido o suficiente de vir falando isso na sala de aula, eu não quero trombar com esse maluco na rua. Né? E a Sim. cara de marginal já não deixa dúvidas, né? Então, o que acontece? Com isso, eu ganhava respeito dos bagunceiros da sala de aula. Nunca tive problema com bagunceiro na sala de aula. Tive problema com moleque, assim, imaturo. Mas os caras que faziam bagunça na sala dos outros professores, na minha não fazia. Por quê? Eu já chegava na sala de aula, falava assim, vamos tirar uma queda de braço aí. Quem me vencer, ganha um 10. Aí vinha 3, os 3 caíam. Então, Mas acabou. isso que você faz é um manejamento ali de controle de sala de aula. E o professor tem que ter essas artimanhas. Um dos professores que eu acompanhei, ele era aquilo que a gente chama de déspota esclarecido. Sabia, Amém. sabia lindamente a matéria e como passar o conteúdo. Porém, ele, na cabeça dele, ele tinha que ouvir uma agulha caindo dentro da sala. Então, não tinha aquela interação com os alunos. O aluno vai cagar para ele, pela questão, ele vai passar um ótimo conteúdo de uma forma bem esclarecida, sim. Mas como ele não chama os alunos para si, os alunos não vão absorver nada. Né? Enquanto tem professores que deslizam em sala de aula porque sabem fazer esse manejamento que você faz, porque você tem que chamar o aluno para si. Eu estou numa cidade de interior, eu não posso chegar metendo uma letra de rap, não vai Não, funcionar aqui. e Aqui o não é agro é necessário. pop, aqui o agro é pop, eu não tenho que fazer isso, certo? Eu tenho que utilizar o meio cultural que o aluno está inserido. Isso é manejamento. Agora tem uns que o negócio eles falam, já chega na sala de aula, os alunos já estão falando muito, né? Porque é normal, são adolescentes, vão querer conversar com os colegas, sim. Você que tem que saber manejar o rolê. E aí, chega na sala de aula, manda todo mundo calar a boca, o pessoal demora para calar a boca, e ele fala o seguinte: ó, o meu salário vai cair da mesma forma. Se vocês estão aprendendo ou não, foda-se. Universal isso aí, cara. Todo professor É, fala. é natural, acho que vem até no DNA se der bobeira. Então, é uma situação bem lamentável, que eu acho que poderia ser suprida com uma melhor valorização da instituição e do professor, né? Mas, É que eu não sei como é que tá as coisas em Minas, mas aqui em São Paulo eu não acho que o salário do professor é baixo. Eu não acho. O problema é, acho que a educação ela é o último, ela é a última corda a estourar. Porque tem uma corda mais importante que é a questão educacional em casa. Como você colocou, como é que você vai lidar com um garoto que não sabe se portar em sala de aula? Não tem como você ensinar essa criança se ela não sabe ouvir um adulto mais velho. Ela não respeita, entendeu? Então, assim, os pais culpam os professores. Você que tem que educar meu filho. Se meu filho tirar a nota baixa na sala de aula, na escola, a culpa é do professor. Não é só do professor. A culpa é do pai. sim, Né? sim. Até fiz uma brincadeira, só vou colocar aqui uma brincadeira na igreja hoje, grave um vídeo também sobre isso, assim, que é assim, ó, não adianta você colocar nome bíblico no seu filho se você não der uma educação cristã verdadeira. Subi Tá. na rua aqui, eu vi Moisés e Elias fumando maconha. Ótimo, isso é bom isso aí. Não, Não, entendeu? é uma questão assim que, olha para você ver, se você chega num consultório de um médico e você está pagando o médico e ele faz alguma coisa errada, ou um engenheiro que seja que você vai pedir para ele fazer um projeto para você e ele faz alguma besteira, você fala, você nunca vai chamar ele no diminutivo. Agora, se você ofende você quer ofender o pai, na maioria das vezes os pais querem ofender o professor, eles falam assim, mas esse professorzinho aí, né, e continua a ladainha, mas não falam assim com o médico, não falam assim com o engenheiro.
Então, eu acho que a questão é ser professor no Brasil hoje, você tem que lidar com tantas barreiras, e a família é uma delas. É aquele desrespeito. E eu acho que é a pior delas. Sim, Porque assim, para mim, aluno ruim, aluno complicado, sem educação, uma coisa. Diretoria complicada é outro nível, é pior. Mas a família, o pai que chega e fala: o professor está perseguindo minha filha, meu filho. Não, ó, é comum, viu? É comum. eu vou te dar um exemplo aqui. Tem uma amiga minha que dá aula para crianças e ela acabou indo para uma escola, não é aqui na minha cidade, é numa cidade vizinha. Acabou indo para uma escola que fica num bairro mais humilde, né? E acontece que ela estava lidando com alunos autistas, porque não havia essa separação e nem ajuda ali, né? Você coloca todo mundo numa sala só. E o menino não sabe lidar com o não, né? Então ela tinha que pôr ele sentado e calado, ela tinha que dar aula. Então ele falou que não ia ficar, ela gritou com ele e tentou explicar e aquele rolê todo. Ele chegou em casa e falou que foi agredido por ela, né? Porque Nossa. é criança e ainda problemática. Então a mãe foi no outro dia na escola, não para conversar, para ver o que aconteceu. Ela foi lá para agredir essa professora. Foi lá para agredir, ela teve que ser contida e depois chamada a polícia. Entendeu? Mas não foi lá questionar o que de fato aconteceu. Não sei se eu tive uma educação muito rigorosa, mas lá em casa, se me chamassem minha mãe ou meu pai na escola, minha mãe nem queria saber, a errada era eu, que alguma coisa de desrespeito eu fiz na cabeça dela. Ela não chegava lá gritando, falando assim, professorzinho, isso, aquilo. Antes de chegar na escola, minha mãe já dava um grito comigo. O que é que você fez? Você desrespeitou quem? Porque você vai apanhar aqui. Porque você vai aprender a respeitar as pessoas, não você tem que viver na rua, a gente não faz essas coisas. Agora não, se o filho chegar, contou meias ou verdades inteiras ou mentiras, a mãe vai na porta da escola para agredir o professor. Então você fica desestabilizado, não tem como. Tanto é que minha amiga não conseguiu mais dar aula na escola. Porque aí você fica frágil, você, né? Como é que você vai bater de frente? Exatamente. Você vai trombar com o aluno de novo ali, aí qualquer momento você vai trombar com a professora, com a mãe da criança na rua. É um aluno autista e com hiperatividade. Como é que você não vai falar para ele sentar? É óbvio que ele vai levantar e andar. E aí, o que ela, para ele ser controlado e educado em casa, foi mandado para a escola, assim. E a escola não tem esse suporte, porque o Estado não dá, na maioria das vezes, um professor de apoio, que seria o professor responsável por alunos com um déficit cognitivo, né? E não tem como você fazer uma separação desses alunos por turma. Então você fica ali porque a diretoria também vai cobrar da professora, porque ela foi questionada muitas vezes se ela tinha feito o que o aluno disse que ela fez, né? E ela não fez. Então ela era pressionada pela direção, a mãe queria bater nela e ela teria que lidar com o aluno e ele, né, faria novamente tudo, porque a gente está falando de uma criança com autismo e hiperatividade. É uma sala de guerra, é uma zona de guerra, não tem como ficar. Exatamente. Ó, o Brian, droga, é o Brian. Quem assistiu Velozes e Furiosos, os dois, sabe muito bem disso, né? O Brian tem 16 anos de idade, falando assim: me tornei representante de classe no quarto ano. Fui falar pra minha mãe, me achando fodão, ela nem ligou. É tipo, não fez mais do que sua obrigação. Aqui o Rocha aqui comentando: esses fatos acontecem por causa das administrações desatentas e despreparadas. Não é só isso. São vários conjuntos que impedem que a educação caminhe. Uma das coisas é a mídia, a nossa mídia, a, a má administração da escola, políticas educacionais, que aí entra na escola, famílias que não estão ao lado do professor para apoiar, e por último, um professor péssimo, cansado por causa disso tudo anteriormente. Sim, Então, assim, sim. não é um fator, são vários fatores. E aí, quando você tromba É o uma efeito pedra dominó. com um aluno com baita potencial, você não tem força para dar. Porque você fica com medo. Fala, se eu me aproximar demais desse aluno, o que pode ser entendido? Né? Exatamente, exatamente. É muito, muito complexo. E é até difícil travar essa luta. Tanto é que se vocês procurarem aí no YouTube, porque eu desisti de ser professor, vai aparecer uma porrada de vídeo e as reclamações e os porquês se repetem muito.
porque são as mesmas barreiras. Isso independente de qual estado do Brasil você esteja vivendo. As barreiras são as mesmas. Isso acaba, às vezes, desmotivando, né, aqueles que iniciaram ali na graduação. Tem muita gente que desiste nos estágios, porque vê a realidade e não quer bater de frente com ela. Desiste ali no estágio. Fala assim, não, eu não sei onde que eu fui me enfiar, né? E tem uns que, às vezes, entram, não duram muito tempo, os que duram muito tempo já estão cansados, todos tomando remédio. Vou lhe dar exemplo do concurso que saiu aqui em Minas Gerais. O salário era 2.300 ou 2.400, alguma coisa. Só isso? Só isso. Mas para 24 horas ou 36? 24, mas olhe bem, essas 24 horas nunca são 24 horas. Você já viu dependendo, suponhamos que eu não tinha vaga aqui para minha cidade, então eu nem fiz, mas pense ali que ali tem, acho que tem 3 terceiros anos, eu acho que tem 3 turmas de cada ano. Pense na época de provas, porque não é uma coisa que eu posso, numa semana, aplicar uma prova para uma turma e na outra aplicar para outra turma. Não. Eu tenho que aplicar tudo no período de testes e provas. Então, eu vou ter uma demanda para corrigir essas provas gigantesca, que não é só 24 horas, é 24 horas lá. Em casa, a labuta continua, porque você tem que preparar uma aula, se você, né, quer ser um bom professor, você tem que preparar uma boa aula para no dia seguinte você estar lá. E não é uma boa aula, são várias boas aulas, porque você vai dar, sei lá, aula para o 6º ano, para o 8º ano, para o 1º ano e assim por diante. Então não é 24 horas, você pode duplicar isso aí. Porque chega no final da semana, vira 40, 48 horas. Isso fora os finais de semana, né? Não, é tenso. A realidade do professor é tenso, né? Então, por esse salário, eu não animei, não, sinceramente. Vou ver se melhora para o próximo concurso, mas esse... Não. E aí você pega, por exemplo, que nem você. Agora um outro probleminha também que você mencionou, a gente até conversou um pouco, mas seria legal bater. Que nem você mencionou. Na sua escola, na escola da sua cidade, precisando de professor de história, e eles não escolheram você que mora ali, escolheram o professor de fora. Porque eles tinham essa autonomia de escolher você e o professor de fora? Sim, tem uma conversa, né, com digamos assim, a Central da Educação, né, que aqui fica com uma cidade maior. Aqui no caso é Passos, eu moro em Pimenta, e a Central está em Passos. Então, existe essa conversa lá, só que é aquela questão. Eu entro no site do governo, do estado, mando o meu currículo para lá, falando de que cidade eu sou e falando quais aulas eu posso dar, certo? Então, a regra seria eles terem me chamado por prioridade de morar na localidade. Mas aí eu não sei qual que é a conversa que houve por causa da questão, né, de tanto, enfim, do ato que aconteceu, do professor abusador, toda aquela falação e tal. Não sei o que, teve uma conversa da nova diretoria com o pessoal da central e trouxeram uma mulher, uma professora de outra cidade. Provavelmente foi algo que aconteceu por causa dessa polêmica que deu, desse absurdo. Mas também tem, às vezes, pode ser também experiência. Às vezes eles dão preferência a ter um professor com mais experiência em sala de aula. Acontece aqui no estado, mas não sei se fosse o caso. Eu acho que não, porque eu acho que ela não tinha dado aula, mas eu também não posso dar uma certeza. Então, talvez o que eles priorizaram foi ela deve ter tido alguma experiência em sala de aula antes de você. Talvez, Mas assim, eu cheguei a pegar umas 2 aulas depois só para cobrir férias de uma professora. Mas é porque, como eu trabalho na prefeitura, eu tinha negociado com eles de no período da manhã eu estar trabalhando na prefeitura e no período da aula da tarde eu cobrir algumas aulas da professora, que entraria de férias. Mas a administração da prefeitura viu que 2 dias sem mim lá não ia dar certo, porque eu sou a única no meu cargo, eu não tenho outra pessoa. Então, eu tive que voltar, porque, né, eu não posso perder um concurso, né, que eu tenho, para só cobrir férias de uma professora. Não seria uma coisa inteligente da minha parte fazer. Tem que desistir do sonho pela realidade, né? Exato, eu tenho que comer e pagar contas, né? Senão... E mandar livro para nós. E mandar livro, com certeza. Ué,
falando nisso, então quer dizer que você está sempre recebendo livros aí na sua casa ou pela prefeitura de doação? Sim, o que que acontece? Não é sempre, mas às vezes as doações, quando vem doações grandes. Por exemplo, esses livros que eu lhe mandei, eles são de um doador que eu acredito que o homem tenha morrido, não sei lá o que aconteceu, era de alguém que tinha um sebo. Então ele mandou todas as caixas para cá. Foram 1.000 livros, 9 caixas. Foi uma boa parte vai ser descartada, porque a bibliotecária prefere filme a livro. O que eu pude, né? O que me foi oferecido, eu trouxe para cá, fiz uma filtragem para ver o que dava para mandar para vocês, e agora é esperar uma próxima doação, que aparentemente vai ter uma outra doação de um senhor que durante a sua vida formou uma biblioteca, e agora para ele não tem interesse mais em manter essa biblioteca, o que vai dar uma boa pancada de livros aí também. E que tal você começar a fazer sorteio no seu canal? Então, é, Vai ficar 1 milhão de inscritos rapidinho. eu já pensei nisso, é uma proposta assim para o futuro, com certeza. Entendeu? Porque, e assim, na internet a gente vai encontrar pessoas que gostam de livros ainda, né? Na Sim, é rua só a na gente não encontra. internet também, né? Porque aqui na minha cidade, pode contar eu e mais 2 gatos pingados que sabe que é pegar um livro e ler ele. Não, é normal. Na minha cidade é quase que a mesma coisa. Não, a gente é um ponto fora da curva, né? A massa que tá reunida é que é o normal, a gente é anormal. Porque eu Exatamente, tenho sempre certeza que foi. você já foi questionado também. Por que que você lê tanto? Por que que você gosta tanto de livros? Eu sou questionada direto, né? Eu sou uma pessoa que não bebo, não fumo, então balada para mim, aquele monte de luz piscando ou muito barulho, um boteco para mim não tem nada de atrativo. Mas eu gosto de acordar ao sábado cedo, eu saio para correr e volto para casa e eu meto 4 a 5 horas de estudo no sábado e no domingo. Isso para mim é uma coisa que hoje em dia é óbvio, existe um treinamento, né, para você sentar a bunda na cadeira e conseguir fazer isso nesse tempo. Mas isso para mim hoje em dia é uma coisa tão fácil e muito agradável de fazer. A melhor parte do meu final de semana é sentar aqui e ir atrás dos meus livros, fazer os meus estudos, né? Tanto é que eu estou aí numa segunda graduação de psicanálise e provavelmente não vou parar nela. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou, saber quem eu sou. E aquele garoto que iria mudar o mundo. Mudar o Ó, mundo. aí, ó. Ó, o Brian tá querendo ajuda no treinamento. Ó, para ajudar nesse treinamento, Brian, você tem que se inscrever no canal Café com Literatura, professora Café com Lenice. história e literatura. Vai lá. Café com história e literatura. Então já começa por aí, bichão. Mais 16 anos de idade, cara. Eu acho que você precisa de umas flexão, comer bastante amendoim cru, bater Mandar a meta de carboidrato carboidrato. para dentro. É, Praticar esporte é importante, né? A gente sabe dos benefícios do esporte para a vida de estudo, inclusive dentre eles está a disciplina, né? Não tem como tá. você querer ser um estudante sem ser disciplinado. E outra coisa, evitar maconha, cara. Isso aí não ajuda muito, tá? Vai foder os seus neurônios, mas ainda mais assim, adolescente, que ele está ali no processo ali de maturação Descoberta. mental, né? A maconha ali, ela atrapalha bastante a questão neuronal, então ela vai te matar ali, vai quebrar suas pernas no futuro, é melhor não fazer isso. Vai aprender a correr, vai, sei lá, vai praticar uma luta, vai fazer capoeira, qualquer coisa. Menos Ocupa, jiu-jitsu. Esse negócio de ficar agarrado com o outro não dá certo, irmão. Não vai dá dar um certo. apertão na cabeça, isso aí é complexo. Não, teve um nono ano que eu tava dando aula com o professor substituto. Foi uma vez só. E aí o aluno que. O primeiro aluno que me virou as costas era de um nono ano, entendo, e era lutador de jiu-jitsu. Aí quando eu vi que ninguém tava me respeitando na aula, eu cheguei e falei assim: vamos tirar uma queda de braço. Eu comecei a tirar a queda de braço com a molecada, perdi pra um na segunda vez. Aí esse veio querer tirar a queda de braço comigo. Eu falei, mas você tava aí virado as costas até agora, por que você quer tirar uma queda de braço? Não, professor, eu treino jiu-jitsu. Indisciplinado e ainda fala que treina jiu-jitsu. Mas Exatamente. deixa eu dar uma matalhão no senhor. Falei, deixa você me agarrar? Você tá louco, rapaz? E É, eu é, tirei uma queda de braço com ele, ele era mais fraco do que o carinha lá. Então, exatamente. Que adolescente tem muito disso, né? Você também tem que ser, como você falou, manejar a aula ali. Você trouxe ele para sua aula.
né? Fazendo isso, você trouxe ele para sua aula. E o tanto que é importante também nós, como professores, motivarmos os nossos alunos à prática de esporte. Porque eu acredito que a prática de esporte funcionou assim para mim, funcionou para todos da minha família também. Ela é disciplinadora. E é importante, vamos falar assim, as regras do jogo, como se vive. Você tem que ser uma pessoa disciplinada, porque vai ter dia que você não vai estar com vontade de fazer porra nenhuma. Você não vai querer ir trabalhar, você não vai querer sentar para estudar. Então, você tem que ter essa autodisciplina para você porque não vai ter ninguém do nosso lado pegando na nossa mãozinha e falando assim: "Ô, meu bem, senta aqui, eu vou te ajudar". Não, não tem. A maioria das pessoas não tem. Então, a gente que tem que ser assim, foda com a gente mesmo. É igual aquele cara lá, eu me esqueci o nome dele, que ele fala: fica foda. Fica foda por você. Porque o mundo só vai te respeitar quando você mostrar que você não é um coitadinho, não tenha autopiedade, não tem É o autopiedade. filósofo ninja, jogador de basquete. Não me lembro. Ele estava num É o ninja. podcast. Deve É o ser. ninja. O ninja, ele é assim, ele é um cara altão, ele jogou basquete nos Estados Unidos, o cara é foda mesmo. Porque fica foda, cara, porque esse é o único modo de você ser respeitado. Ou senão você vai ter que mostrar a bunda aí na universidade. Ou se você quiser ir pra universidade, você vai ter que ver a educação pelo cu, né? Exatamente. E escrever um livro ela ainda. Mas, olha, hoje foi um dia de vitória. Consegui trazer um professor de história aqui para fazer live comigo, pra gente trocar uma ideia. Tem outros aqui pra gente fazer, mas é difícil trazer essa galera. Aí, vamos fazer mais live, hein? Com Tocar o terror. certeza. Bora lá. Doação de livros, já fica ligeiro lá no canal dela, que ela sempre vai estar doando livros, né? É claro que, né, primeiro eu vou A perguntar gente se eu quero, depois. é, a gente filtra isso aí. O que não der, a gente faz sorteio, manda também. Faz até É, bingo se fizer bobeira. bingo, ó, uma live no bingo. Um Então, bingo, né? Acho que ninguém ó, tinha pensado nisso antes, mas é uma boa boa, ideia. boa. E só respondendo aqui o comentário da Thay, né? A Thay Sampaio. Incrível, a mulherada tá aparecendo aqui nas lives agora. Eu acredito que hoje está muito mais difícil o aluno ler por si pelo contexto social, econômico, familiar. E ainda temos as redes sociais. Não, sempre foi difícil. Na minha época de escola, quase ninguém lia. Eu não lia na minha época de escola. Eu só fui Idem. começar a ler depois dos 20 anos de idade, casado. Porque eu falei, não, eu não tenho, eu não tenho quem me banque, só tem eu, tô casado e o meu sonho é ser professor. Então, qual que é o único caminho que eu tenho? Livro. Livro e Livros. estudo. Ponto. A professora com certeza é a mesma coisa. Então, essa é a realidade. A pessoa que vai estudar é porque é a única maneira que ela tem de mudar de classe social. Então, só que a grande maioria não quer mudar. O cara quer chegar lá. A grande maioria dos brasileiros só quer fazer uma coisa: trabalhar, pagar as contas, fazer de 1 a 2 filhos, beber no final de semana e tá tudo certo. Porque essa é a mentalidade de sucesso, pelo menos em cidade pequena é assim. Você ter um trabalho de merda que não te traz alegria nenhuma, satisfação nenhuma, para no final de semana você poder beber todas e ostentar e ter um carro velho com a caixa de som potente atrás. É isso. Sinônimo de sucesso para eles é esse. É empobrecido. É empobrecido. A Exato. verdade é essa. Que é o que você vê nas novelas, nos filmes, né? Exatamente. Essa fantasia foi vendida e a sociedade comprou, infelizmente. Entendeu? Que nem o Brian aí é geração A, geração 16 anos de idade, é final da geração Z. Como é que é a realidade aí, Brian? Não é o funk da ostentação, né? Hoje não existe mais aquele rap do Sabotage, do Mano Brown, MV Bill. Não existe mais isso. Agora é o funk da ostentação, que é o quê? O cara que tem dinheiro e ponto. Exatamente. E o pior é que isso é mostrado em redes sociais e as pessoas buscam por isso, os adolescentes, né, principalmente, buscam por isso achando que isso é o sinal que assim, se deu bem na vida porque você tem dinheiro, um carro com baita de um som atrás, você tem dinheiro para beber no final de semana. É isso, é basicamente isso. Não tem, eles não pensam além disso. Eles estão fechados aí, porque cantor famoso faz isso, fulano faz aquilo, então eu tenho que fazer também. É efeito manada, eles vão junto. Né? E Muito hoje faculdade
não tá dando mais retorno, porque tem o cara, vídeo lá de advogado trabalhando de Uber, odontologista trabalhando de iFood, e assim Exatamente. vai. O cara fala, pra que eu vou fazer faculdade? Eu dou uma entrada numa moto, vou trabalhar de iFood e ganho mais do que um professor. Não, e hoje em dia também tem uma boa parcela da sociedade aí que vive para concursos públicos, né? Porque tem a galera, advogados, engenheiros, fazem concurso público para nível médio. Ou seja, eles fizeram uma faculdade de 4 a 5 anos e vão ali prestar concurso para uma área de ensino médio, que existe o médio, pela falta de serviço, né? Ou na área deles, ou porque não souberam vender o seu peixe. E aí você tem o nosso presidente, que vai fazer mais universidades federais. E aí eu te pergunto, para quê? Para quê? É mais fácil criar cargo público. Então, ou abrir a nossa própria empresa, né? Mas, É, professora, já deu meia-noite, na vamos ter hora que de ir, ir, né? tá? Porque amanhã é dia de comprar livro, né? O Jedi já falou, já mandou cincão, você já mandou cincão, já tem R$10, já consigo comprar 2 livros na feira. Vou deixar aqui um adendo aqui para você ficar de olho para mim. Eu tenho desse autor, Max Gallo, eu tenho o primeiro livro e o terceiro livro dos cristãos, desculpa. E eu preciso da segunda edição desse livro. Se você achar ele, a segunda edição não, o segundo volume desse livro. Se você achar ele por aí, estou comprando. Já tentou no estante virtual já? Já, mas o problema tá o frete para cá, tá um pouquinho caro. Talvez no final do ano agora, como aparecem muitas promoções, né? Talvez caia um pouco o frete. A estante virtual também, depois que foi comprada pela Magazine Luiza, tá uma bosta. É. Tá bem ruinzinho. Quiçá já foi um dos melhores lugares para comprar livro, cara. Um Bem... terço da minha biblioteca veio de lá. Não, eu tenho bons livros de lá também, mas agora tá bem mais complicado. Foi uma reclamação geral, né? É. Mas também o governo não ajudando, né? Aí complica. Mas, gente, se inscrevam no canal da Lenice. Café, História e Literatura. Se inscrevam lá. Dá esse apoio para ela. Lenice, muito obrigado por você estar aqui com a gente, aqui comigo, aqui, trocando ideia Eu que com, agradeço. né? Já sabe que eu sou meio maluco porque acompanha minhas lives, então já tem Não, a que gente já entende, é maluco igual. tem, não pode querer pagar muito de normal, que Não, é senão. que para lidar com dois tem que ser doido e meio, né? Senão não vai. Exatamente. Então, é isso aí. Um abraço a todos e muito feliz aqui que mais gente para a gente trocar ideia e falar sobre educação, porque é isso que falta no Brasil. Se Sim. a gente tem que vencer pela quantidade, né? Porque os idiotas eles ganham da gente pela quantidade. Então a gente tem que trabalhar com quantidade, depois qualidade. É Sim, assim. sim. Então, um abraço a todos. Muito obrigado, Até. Lenice, e fui.